Boa noite, pessoal, beleza? Tudo bem? Fazer mais um vídeo diferente aqui, mais um vídeo falando, né? E hoje eu quero falar sobre a poesia do amigo Bernardo Souto, um grande poeta e alguém que eu considero um dos meus melhores amigos, apesar de eu conhecer há pouco tempo, né? Mas já tive provas bastante substanciais do bom caráter dele, do bom coração dele. E além disso, eu admiro muito profissionalmente também, enquanto poeta, crítico literário, tudo isso, né? Como sempre, né? Vocês vão me ver olhando aqui, que eu fiz um roteiro pro vídeo, então às vezes vocês vão ver olhando fixo pro computador e vou suar pra caramba porque aqui é o Mato Grosso do Sul e se eu ligar o ar-condicionado, o barulho vai ficar impossível de vocês entenderem o que eu tô falando. Então, assim, a gente tem que também, claro que os mortos eles se revestem de uma aura e eu acho isso até muito justo, mas a gente tem que também exaltar os vivos, né, como uma espécie de incentivo ao trabalho deles e tudo isso. Eu lembro agora de um trecho do Goethe, né, As Afinidades Eletivas, onde ele fala que os cidadãos mais ilustres convivem conosco e são muitas vezes desprezados por nós, né? Porque a gente tem medo de que eles pisem no nosso pé amanhã. O morto a gente já sabe que ele não oferece nenhum risco, então é mais fácil da gente encher ele de elogios, né? Mas assim, eu não acho que esse negócio de exaltar mais os mortos é uma coisa totalmente desprovida de sentido, não. Faço só essa ressalva. No Quatro Santos, o Lavelli fala uma coisa muito interessante, né? Que quando a pessoa morre, a gente é como se a gente a amava, claro. Eu até coloquei isso num soneto que eu fiz. É, é como se as falhas dela desaparecessem, né? Então a gente lembra só dos melhores momentos. E realmente, eu já perdi pessoas que eu amava e eu vi que aconteceu exatamente isso. Os erros deles, pra mim, não se tornaram realmente assim, uma coisa zero, 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 zero. Uma coisa, são coisas às quais eu sou totalmente indiferente hoje. E ele fala que como o morto purificou a sua própria memória, e ele se purificou, é como se existisse uma afinidade misteriosa entre o que a gente lembra do morto, já que a gente lembra dele com bons olhos, né, quando alguém morreu que a gente ama, e ao mesmo tempo ele também se purificou. Então talvez exista uma afinidade misteriosa entre o que esse morto se tornou e o que a gente lembra. Isso é de uma beleza incrível, né? E o soneto que eu falo disso chama assim: Quando amamos alguém morto no tempo. Tá aí no canal. Então o que acontece? A gente tem que também exaltar os vivos, né? E no Brasil isso já dizia o velho Nelson, já captava esse negócio que no Brasil o pessoal grita o insulto, né? Porque aqui a gente gosta muito de intriga, infelizmente. E quando vai fazer um elogio vai para um terreno baldio e cochicha ali. E realmente acontece isso, né? E eu também pretendo começar a fazer vídeo comentando alguns poetas aqui. Achei bom por começar pelo meu amigo, né, Bernardo. Porque, na verdade, é até muito mais fácil falar de outros poetas do que de falar de si, né? Recentemente eu fiz um vídeo aí falando do livro que eu lancei, As Pupilas que Aprendem sobre o Mistério. Mas eu fico um pouco de pudor de falar dos meus poemas, então eu acabo me travando muito, né? Agora, quando é para falar de uma pessoa, é uma coisa muito mais fácil e também muito mais nobre. Então vou falar alguns dados biográficos do Bernardo primeiro e depois eu vou ler 3 poemas dele, né? E depois vou ler um poema meu em homenagem a ele. Por quê? Porque nesse poema eu consegui sintetizar muita coisa do que eu acho da poesia dele. Então vamos lá. Alguns dados biográficos do Bernardo, né? Ele é professor, ele se formou na Universidade Federal de Pernambuco lá. Tem pós-graduação em crítica literária, ele é poeta também. Ganhou o prêmio da Academia Pernambucana de Letras pelo seu livro Aridez das Horas. Aridez das Horas mesmo. É que eu confundi agora, eu ia falar desse negócio e acabei me atrapalhando. Já é interessante esse título do livro porque um dos poetas de predileção do Bernardo é justamente o Manuel Bandeira, né? E o Manuel Bandeira tem um livro chamado A Cinza das Horas, foi o livro de estreia do Bandeira. Então a gente já consegue achar um aroma ali do Bandeira que ele absorveu em alguma medida, é uma das fortes influências dele, né? Bandeira, depois a gente vai falar das outras. Então ele ganhou o prêmio na Academia Pernambucana de Letras pelo livro Aridez das Horas. Ele escreveu também O Corvo e o Colibri, de poesia. E está preparando, em breve vai sair o livro dele, creio que vai sair
no primeiro semestre do ano que vem, que vai ser O Rosto do Invisível, contendo poemas inéditos em livro, mais esses outros livros dele, né? O Corvo e o Colibri e o Aridez das Horas. Além disso, ele também já traduziu biografias de santos, né? Já traduziu inclusive uma do Padre Pio, então é uma coisa muito interessante. E ele é amigo pessoal do grande Ângelo Monteiro, que é um filósofo da arte brilhante e é um poeta estupendo, né? É o maior poeta vivo do Brasil, creio eu, e o Bernardo também concorda comigo, nós concordamos nisso, né? Nós dois admiramos muito o Ângelo. Então vamos lá, vamos analisar 3 poemas do Bernardo então. O primeiro poema, eu vou ler ele aqui com vocês, é o poema Aparição. Acho esse poema de uma força incrível, né? Então vamos lá. O mistério escapou por entre os dedos, à maneira de um peixe incandescente. Era azul como o sonho de um pássaro e negro como as asas da serpente. O mistério luziu como um relâmpago e depois se ocultou subitamente. Então, é um poema aí todo feito em decassílabos heróicos, né? São 1, 2, 3, 4, 6 versos. E olha que coisa, a precisão das imagens, a capacidade de compactar muita coisa num curto espaço, né? Então ele é muito conciso e como as imagens elas são precisas e brilhantes. O mistério escapou por entre os dedos à maneira de um peixe incandescente. Então imagina um peixe brilhando ali, né? Que escapa, aquele peixe já é uma coisa assim maravilhosa, porque esses momentos de contato com o mistério, com a dimensão invisível da experiência, eles vêm e vão, né? São um êxtase repentino que vai e deixa a gente numa saudade estranhíssima, né? E aí esse mistério ele era azul como o sonho de um pássaro. Então você imagina, o pássaro ele está voando lá o tempo inteiro, ele tem muitas imagens do céu na sua cabeça, né? Os animais sonham, a gente vê, às vezes eu vejo a gata aqui em casa, ela está sonhando, ela contorce o rosto. E o sonho, ele está imaginando então que o pássaro está sonhando com os céus onde ele voa, eu imagino que seja isso, né? E negro como as asas da serpente. Então o mistério tem também uma coisa de terrível, isso é verdade, a gente experimenta, até porque o próprio Deus tem, né? Terrível no sentido de ser uma coisa tão grandiosa que assusta. Por isso que a gente não pode ver a face dele, entre outras coisas, inteiramente ainda, né? Eu lembro agora daquele poema do Murilo Mendes, Vocação do Poeta, onde ele termina assim: vim conhecer pouco a pouco o rosto de Deus, meu Criador, pois se o visse de repente, sem preparo, ficaria cego. Outras versões ele colocou morreria, parece que ele fez alterações no poema ao longo do tempo, não sei qual que é o final. O que ele decidiu deixar por peremptório, né? Mas, enfim, então o próprio Deus tem esse elemento de terrível também. Então, assim, só que, por que negro como as asas da serpente? A gente pode pensar em várias coisas aqui. Primeiro que a serpente, muitas vezes na Bíblia, serpente era usado para cobra e para todo tipo de réptil, né? Inclusive o dragão. Então, até no Gênesis, às vezes cita membros da serpente e tudo isso, né? E a gente poderia pensar até também, aí aqui já, claro, se afastaria de Deus, a gente já não envolve mais Deus. É que o poema ele tem múltiplas interpretações, né? No caso de Lúcifer, né, que ele tinha as asas também, então a gente pode imaginar Lúcifer, algumas pessoas até retratam ele com umas asas, com um desenho mais ou menos parecido com uma asa de morcego preta, né? Então podemos pensar nisso também. Então o mistério, ele, como um peixe incandescente, ele veio e saiu, e ele tem essa coisa extremamente pacífica do azul, do sublime, do sereno, né? E essa coisa de terrível também. O mistério luziu como um relâmpago e depois se ocultou subitamente. Então essa coisa do relâmpago que desce, te alumbra, te estremece. E eu acho muito interessante que tem uma ligação de forma e conteúdo muito boa no final desse poema, porque o poema termina subitamente, você tem a impressão de que aquela coisa foi de repente, sabe? Então assim, é quase como se o próprio poema mimetizasse essa coisa repentina. O poema vem, ele te encanta, te gera um êxtase e vai. Subitamente ele acaba rápido. Então foi uma junção muito interessante aqui o poema tomou a forma que tinha que tomar, né? Essa que é a verdade. Agora eu vou falar do poema Os Espantalhos.
Vamos ler o primeiro então, né? Somos todos pobres, somos muito pobres, pobres da mais triste e vil das pobrezas. Já não nos comove a canção dos pássaros nas manhãs acesas. Somos espantalhos, cheios de certezas. Então é um poema em redondilha menor, os versos todos têm 5 sílabas poéticas, né? E uma coisa muito interessante do estilo do Bernardo é que ele consegue ser muito cristalino, eu vou explorar isso melhor lá no final. Mas ao mesmo tempo ele tem uma coisa que aponta para o mistério, tem uma coisa extremamente profunda, porque você vê que as imagens, elas conversam muito ao longo de todo o poema. Porque, por exemplo, a gente sabe que justamente uma das funções do espantalho é ficar lá na plantação para espantar os pássaros, não deixar que eles comam ali a produção de milho, aquela coisa toda, né? Então, ao mesmo tempo que ele usa a imagem do espantalho, que é uma coisa meio que sem vida, uma imitação de um homem, que é o que nós estamos nos tornando, cheios de certeza e queremos discutir sobre tudo e tal, tem uma relação profunda com não ouvir mais a canção dos pássaros, porque o espantalho justamente ele afugenta o pássaro, ele é uma espécie de inimigo do pássaro, né? Eu achei essa coisa do Manhãs Acesas também extremamente bonito, né? E esse poema, ele tem aquela coisa também, isso o primeiro também tem, né? Mas esse talvez por ele ser até um pouco mais breve, isso acontece ainda mais. O Bernardo fala, acho que é no Aridez das Horas que tem esse verso, que ele queria como se os versos dele fossem uma facada rápida, né? Algo que entra e sai e de repente deixa você com aquela dor, mas é uma dor jubilosa. Esse é um dos elementos que eu acho que ele assimilou em alguma medida, né, da influência do Ângelo Monteiro, que é o mestre dele, porque o Ângelo tem muito essa poesia do júbilo na agonia, e o Bernardo assimilou isso em alguma medida, né? Também do próprio Bandeira que tinha. E tem um aroma do T.S. Eliot nesse poema, daquela parte do Wasteland, né, que assim como é que é? Ó homem, não podes ver e sequer estima. Estou lembrando da tradução do Ivan Junqueira, né? Porque tudo o que conheces são feixes, são imagens fraturadas, batidas pelo sol. E fala alguma coisa de já não escutar a canção do Tordo, né? Então ele tem um aroma do Eliot, mas ele mantém a sua singularidade, a sua originalidade. Isso é muito interessante. Quando o poema ele aponta para a tradição literária, mas ao mesmo tempo ele tem uma vida própria. Esse poema com certeza faz isso. Tanto do outro poema quanto desse, poderiam muito mais coisas ser ditas, né? Mas eu não tenho a intenção de fazer um vídeo tão longo, não. Agora o outro, um soneto. As coisas que Andarilho do Deserto chama, né? Então vamos lá. As coisas que abracei ardentemente, as coisas que abracei, perdi-as todas. A maneira do pássaro que pousa, à sombra da alameda inexistente. Perdi o bem passado e o bem presente, o sopro divinal que anima as coisas, extinguiu-se tal qual a mariposa. A gata deve estar derrubando alguma coisa. Perdi o bem passado e o bem presente, o sopro divinal que anima as coisas, extinguiu-se tal qual a mariposa que voa rumo ao bosque incandescente. Tornei-me um andarilho do deserto, sem lar nem norte, que não sabe ao certo onde começa o mal e acaba o bem. Por ora vou cumprindo o meu destino, até que soe o derradeiro sino e o bom Jesus me leve para o além. Então você veja, esse é um poema de uma carga comotiva extrema, né? E veja como mantém aquela integridade, as imagens todas conversando entre si o tempo inteiro. Então, as coisas que abracei ardentemente, guarda esse ardentemente, né? As coisas que abracei, perdi-as todas. Aqui eu já achei uma coisa brilhante, porque ele está mimetizando a dor da pessoa que quer falar uma coisa e se interrompe porque soluça com a própria emoção, né? Ela não consegue falar tudo de uma vez. Acho que todo mundo já teve essa experiência, ou de ouvir alguém, ou de tentar falar algo durante uma comoção extrema, e aí você começa a falar
você se emociona muito, sua voz falha, aí você tem que começar de novo a frase. Ou se você nunca aconteceu isso com você falando, certamente já aconteceu com você ouvindo, né? Então olha que legal. As coisas que abracei ardentemente, as coisas que abracei, perdi-as todas. A maneira do pássaro que pousa, a sombra da alameda inexistente. Então é um pássaro, aquela coisa pura, inocente, né, que vai voar, mas chega num lugar que não existe. Então indica aqui que ficou como se tivesse uma espécie de pureza que o mundo feriu, né? Me lembra disso. E que era uma ilusão, aquela coisa. Perdi o bem passado e o bem presente, o sopro divinal que anima as coisas. Extinguiu-se tal qual a mariposa que voa rumo ao bosque incandescente. Então, você veja que coisa interessante. Isso eu também vou falar disso melhor no final, mas assim, agora eu vou dar uma pitada que acontece o seguinte. Até eu desconfiei um pouco quando eu li os primeiros poemas do Bernardo, porque eles têm uma espécie de simplicidade muito interessante. Eles são muito acessíveis, né? Acho que todo mundo que lê esses poemas vai se comover com eles e tal, e alguns ele fala algumas coisas, parece que ele está falando de jeito direto. Só que o poema ele tem várias camadas, e tem essa integridade, essa relação entre as várias imagens que é muito interessante, porque assim, o ardentemente soa bem, mas não é só porque soa bem e porque a palavra termina com ente que ele usou, porque depois ele vai falar lá de um bosque pegando fogo, então tem tudo a ver, porque o fogo faz com que a gente arde, né? E a mariposa, extinguiu-se tal qual a mariposa que voa rumo ao bosque incandescente. O inseto ele é atraído pela luz. Então olha que imagem incrível. A mariposa é aquela coisa também que voa, né? Então ela tem a leveza e tudo mais. Tem aquele elemento de sublime, mas ela se encantou com a luz e voou e se queimou. Então a asa da mariposa já é uma coisa tão sutil, né? Tão tênue. Você imagina se queimando no fogo. Aí tornei meu andarilho do deserto, expressando essa aridez sem lar nem norte que não sabe ao certo onde começa o mal e acaba o bem. Por ora vou cumprindo meu destino, até que soe o derradeiro sino e o bom Jesus me leve para além. É interessante porque o último verso ele é muito simples, mas eu acho que tem uma razão de ser muito boa nisso, que é uma simplicidade à maneira de uma Santa Teresinha, né? Ele falou todas aquelas coisas justamente quando ele fala de Jesus. O poema ele fica mais simples ainda, ele se vale de menos artifícios, o que expressa uma certa pureza interior. O Ralph Waldo Emerson, ele falou uma coisa muito interessante, que a precisão de um poeta para arrumar imagens depende da precisão, da pureza interior dele. E eu falei assim, olha, é muito interessante, aí se é isso mesmo, Bernardo é muito puro. E eu não falo puro no sentido carnal, mas puro no sentido do Lavelle, né? De sinceridade, de ter um coração aberto para... Um instante só, cachorro. Mas então, de ter essa pureza, de se apagar diante do real e poder contemplar e realmente ver a linguagem do mundo sensível para depois transfigurá-la na obra poética, né? E vocês vejam que coisa interessantíssima. Todos os versos aqui são decassílabos heróicos, ou seja, a tônica está caindo na sexta casa, menos o penúltimo, né? Até que soy o derradeiro sino. Então caiu na oitava, né? Até que soy o derradeiro sino. Mas não atrapalhou em nada o ritmo do poema, talvez tenha até enriquecido. Então, isso também é muito... Teve uma certa ousadia aqui, formal, que caiu extremamente bem, né? E aí... agora eu vou ler um soneto que eu fiz em homenagem a ele, e a partir desse soneto eu vou explicar mais coisas da poesia dele, porque eu consegui sintetizar bastante do que eu via, né? Do que eu vi na poesia dele. A poesia do Bernardo também, o Bernardo é um cara que não gosta muito do falatório e tal, né? Ele é professor, fala bastante às vezes porque é professor, tem que falar, mas ele quer uma poesia, tem tudo a ver com a proposta dele, porque a poesia é a voz do inefável, aquela coisa do mistério, e o mistério está muito próximo do silêncio. Só que uma vez que a poesia ela é próxima do silêncio, ela vai depender muito do silêncio interior da pessoa que está lendo, porque o silêncio, por vezes, ele é quase como se tivesse um conteúdo neutro e tomasse a forma da gente. O que eu quero dizer?
Existem silêncios que são extremamente agônicos e tem indivíduos hoje em dia, as pessoas têm um medo enorme do silêncio, né? Porque se ela parar um pouco, eu conheço gente assim, que se você amarrar o pé dela 10 minutos, você fechar a boca dela 10 minutos, eu acho que ela tem um ataque cardíaco. Porque tem que estar toda hora fazendo alguma coisa e não quer ter um mínimo de meditação, não quer fugir do seu interior o tempo inteiro. Então o silêncio para eles põe eles em contato com nada. E existe um silêncio que põe a gente em contato com Deus, com as coisas divinas e sacras. E a poesia dele, por ela estar muito perto do silêncio, ele gosta muito dos haikais também, né? Tem muitos poemas curtos. Por ela estar muito perto do silêncio, ela muitas vezes vai exigir um silêncio interior maior para ler. E eu, as primeiras vezes que eu li os poemas do Bernardo no Face, o Face também não é uma coisa muito propícia para se ler poemas, vamos dizer a verdade, porque você está tendo um monte de estímulos ali e de repente cai com uma coisa profundíssima que é um poema, né? Mas assim, eu tive essa impressão de que era às vezes uma poesia muito simples, mas nada, de forma alguma. Ele tem aquele negócio do Sertiange, né? Dai água da nascente, não drogas de farmácia. O Sertiange fala, né? Amai-vos uns aos outros, né? Como dizia o João, né? O apóstolo João. Então, assim, fale de um modo que todos os homens vos compreendam, né? Falai de um modo que todos os homens vos compreendam. Aquela coisa toda. Agora sim, aqui é importante uma ressalva. A gente tem que desenvolver nosso senso estético, creio eu, para poder apreciar muitos estilos de literatura e de poesia, etc. Por quê? Embora a gente possa exaltar essa simplicidade do Bernardo, que é uma simplicidade profunda, isso é uma coisa raríssima, né? Um autor ter isso, ele consegue ser simples, acessível, ao mesmo tempo ser extremamente complexo e profundo. Não significa que um autor enigmático e profundo vá ser ruim, de forma alguma. Então, às vezes, a gente se fixa numa qualidade e parece só aquilo que existe. E aí nós ficamos parecendo um pouco aqueles religiosos que, assim, sei lá, o cara gosta de músicas, sei lá, gospel, ou gosta de música, mesmo saca da igreja católica e tal, só que ele não pode ouvir outro tipo de música em nenhuma hipótese, porque ele, entendeu? Então ele está diminuindo o contato dele com o real de um jeito e com coisas belíssimas de um jeito muito drástico, né? É a mesma coisa aqui. Por exemplo, o Ângelo Monteiro, que eu falei que é o maior poeta vivo, ele já é um enigma. O Jorge de Lima, o Herberto Helder, são poetas enigmáticos e profundíssimos. Então, a gente tem que elogiar e exaltar essa simplicidade profundíssima do Bernardo, mas também não significa que um poeta ser mais hermético a gente já tem que jogar ele na lata do lixo automaticamente, de forma alguma, entendeu? Eu aprendi muito uma coisa com o Lavelli, né, que cada indivíduo, e sobretudo os grandes artistas, eles têm isso, eles vieram revelar um aspecto da realidade. É quase como o Lavelli às vezes compara como se fosse a totalidade do bem, uma espécie de luz branca, né, que bate num prisma e aí vão várias cores, né? Vermelho, verde e tal. E esse branco ele é a totalidade. Se você somar todas as cores, dá o branco. Mas nós não temos todas as habilidades de Deus em nós. Então cada um veio mostrar um aspecto real. Deus tem esse aspecto de ser acessível aos homens e ao mesmo tempo ser profundíssimo. Tem. E isso está na poesia do Bernardo. Deus tem um aspecto que a teologia negativa aborda, que a gente não pode saber muita coisa dele, e ele é extremamente misterioso, tem também. E o mistério está também na poesia do Bernardo, não é que não esteja, mas é que ela tem uma camada extremamente acessível já de início, e por baixo tem camadas mais densas. No soneto que eu fiz para ele eu vou falar disso. E tem os poetas que eles nem têm essa camada mais acessível de início. Eles vão te pegar por elementos sonoros, que aí vai pegar qualquer um, porque é uma coisa até física, tem um ritmo. O Helder, por exemplo, tem um ritmo alucinante, né, tal, vai te pegar ali. Mas o poema é enigmático e ele é profundíssimo. Então tem que saber aproveitar as várias coisas e o melhor de cada um, né? Pois bem. Então vou ler aqui o soneto que eu fiz para ele. Esse soneto também está no meu livro que eu lancei agora, As Pupilas que Aprendem sobre o Mistério, tá? Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo e vou deixar o link de várias coisas do Bernardo também. No final do vídeo eu falo sobre isso. Aqui. No cosmos de Bernardo Valo a solto, achei uma dialética de enigmas. Vi lagos de aparência cristalina, guardando um fundo denso e misterioso. E vi entre o sertão de sol raivoso
as relvas do Oriente enternecidas, e vi a cruz manter-se acesa e erguida, malgrado a fome negra do vil corvo. E vi estátuas vivas nesse mundo, tão paradoxal, tão claro escuro, mas algo mais insólito eu vos conto. O colibri com plumas esmeraldas, num voo de silêncios e de sonho, o rosto do invisível segredava. Então, no Cosmo de Bernardo Valois Souto, vocês veem que ele é chique, né? Porque Valois parece que é um nome real francês, né? Ele é um granfino, como diria o Nelson. Mas assim, no Cosmo de Bernardo Valois Souto, achei uma dialética de... Por que no Cosmos? O poeta, o artista, em certo sentido, ele imita, todos nós temos capacidade de imitar coisas de Deus, evidentemente, né? Quando você faz uma caridade, quando você leva um consolo a uma pessoa, tudo isso é imitação de Cristo, né? E o poeta ele imita Deus no sentido de que ele recria o mundo. Então, por que no Cosmos? É quase como se o poeta ele tivesse um mundo próprio, com sua simbologia própria, com seus elementos próprios, embora ele participe também do mundo total, porque o mundo do poeta está dentro do mundo feito por Deus, né? Então é como se o poeta tivesse um universo dele. Então no universo do Bernardo eu achei uma dialética de enigmas. Por que essa dialética de enigmas? Uma coisa que o Otto Maria Carpo falava do Murilo Mendes, que ele é um conciliador de contrários, também podia ser dito do Bernardo Souto. E aí alguns contrários já vou apresentar aqui no poema, mas tem outros, né? Então vamos lá. Vi lagos de aparência cristalina, guardando um fundo denso e misterioso. Por que o lago? O lago tem a ver com a meditação e o cristalino justamente por essa coisa da poesia dele ela ser acessível de início. E o fundo denso e misterioso é porque imagine como esse mundo dele é paradoxal. O Bernardo adora o aspecto paradoxal da existência, isso está na poesia dele. E isso é paradoxal, porque você imagina um lago que ele é cristalino por fora e ao mesmo tempo é denso, escuro, sombrio, misterioso por baixo, né? Então concilia, aqui já está dois contrários que ele concilia, a simplicidade e o profundo misterioso. E vi entre o sertão de sol raivoso, aqui a gente faz alusão ao livro dele Aridez das Horas, que ele escreveu quando estava morando no sertão, né? As relvas do Oriente enternecidas, então você imagina aquele frescor da relva do Oriente terno nascendo num sertão árido. Por que isso aqui? O Bernardo ele tem uma contribuição extremamente importante para a poesia brasileira, que ele consegue juntar elementos de Oriente e Ocidente, porque ele bebeu muito da poesia japonesa, oriental, sobretudo do Basho. E a poesia japonesa ela capta a alma do instante e ela exalta a natureza, isso está presente na poesia do Bernardo. Mas ao mesmo tempo ele usa formas fixas que são consolidadas no Ocidente, então ele junta as duas coisas. Que eu saiba, eu creio que ele tenha sido a primeira pessoa a fazer isso, ou ao menos a primeira pessoa com a qualidade que ele faz. Porque Paulo Leminski, né, traduziu Arcai, tem toda essa importância, mas eu mesmo não gosto muito da poesia dele, não. Então acho que o Bernardo conseguiu uma coisa bastante original, que foi conciliar esses dois mundos de um modo muito bonito, né? E vi a cruz manter-se acesa e erguida. Então a cruz continuava lá, porque tem o elemento do cristianismo, de exaltação a Deus na poesia do Bernardo. Afinal, ele é católico, né? E isso é impossível ele tirar isso totalmente da poesia dele, embora ele não seja um poeta católico. Não dá para falar que ele é um poeta católico, assim, né? Mas não totalmente. Dá para falar, mas com ressalvas. Mas então esse elemento do católico que ama Cristo está presente na obra dele, ao mesmo tempo que está essa dor com um aspecto terrível e com um aspecto agônico do mundo, que está simbolizado aqui pelo corvo, que pode até lembrar também a beleza do grotesco, né? E ele também tem um livro chamado O Corvo e o Colibri, como eu falei lá no começo. Então esse próprio título do livro dele já mostra esse aspecto dele de conciliador de contrastes, porque o colibri tem aquele canto bonito, aquele pássaro lindíssimo, daquele verde exuberante e puro, misturado com o corvo. Então é brilhante já esse título, o nome do título do livro dele, né? O Corvo e o Colibri. E vi estátuas vivas nesse mundo, no Cosmo do Bernardo. Então, por que estátua viva? Porque a estátua, além de que ele usa a estátua nos poemas dele, é para reforçar também esse aspecto paradoxal da poesia dele, né? Mas algo mais insólito eu vos conto. O colibri com plumas esmeraldas, num voo de silêncios e de sonho, por a poesia dele estar muito próxima do silêncio e até de um aspecto onírico, o rosto do invisível segredava.
Então falavam sobre o invisível, o rosto do invisível é o título do próximo livro do Bernardo que vai sair, né? Então, pessoal, é isso, né? É um poeta que tem influência do Bandeira, do Ângelo Monteiro, do Blake, do Bachot. Ele tem aquela coisa do Blake também, que o Blake faz as gravuras. Ele me lembra muito, a tonalidade da poesia do Bernardo lembra muito o Blake poeta e as gravuras do Blake também, o que é uma coisa grandiosa, porque eu acho o Blake um gênio. Tem um aroma de Blake, porque o Blake consegue pintar aquelas coisas do cordeiro, aquela coisa toda, né? Com uma pureza enorme, as pinturas dele da Virgem que tem, e ao mesmo tempo tem aquele dragão vermelho, né? Aquela coisa terrível. Então, o Bernardo tem esse elemento grotesco na poesia dele, ao mesmo tempo que tem uma pureza que, justamente por aquela simplicidade cristalina que o Santos tem na sua conduta, ele tem no verso, né? E tem na pessoa dele também em grande parte, porque eu converso com ele todo dia, é um sujeito muito simples, assim, extremamente complexo intelectualmente, mas muito simples na conduta, igual o Ângelo também era. Então, assim, tem uma coisa até infantil, num lado melhor do termo infantil, misturado com essa coisa grotesca, então lembra muito o Blake. Então, realmente, pelos poemas que eu li, vocês já podem ter percebido aí a alta qualidade da poesia dele, e ele também é um crítico literário de muita qualidade e é um professor de muita qualidade. Tem cursos, ele tem um curso que me ajudou muito na formação do meu estilo. O Bernardo, principalmente, ele ajudou me convenceu de vez. Eu já tinha ouvido da Fanopeia e tal, né, no Israel Pound, toda essa coisa, mas ele foi o cara que me convenceu mais ainda a importância de evitar o conceito na poesia, a não ser que seja um caso muito específico e necessário. Ou usar o conceito, mas sempre harmonizando com a imagem. Isso também é muito positivo, né? E eu realmente me atentei mais para isso depois de fazer o curso dele, depois da nossa conversa aí diária sobre poesia, onde eu aprendo muito, né? Às vezes a gente conversa horas, é uma coisa maravilhosa. Uma coisa incrível também da personalidade dele. Eu já conversei com outras pessoas que têm um conhecimento assim, infinitamente menor que o do Bernardo, mas você fala uma coisa, a pessoa já vem com 2 pés no seu peito, às vezes ela está falando uma besteira, mas vem com 2 pés no seu peito, como se você fosse um ignorante. Ele já parece o Borges, né? Ele supõe que você sabe as coisas, já o Borges vai puxar lá um poema, sei lá, persa do século X, e sei lá, e aí ele fala assim, como vocês conhecem aquele poema persa? O Bernardo é mais ou menos assim, ele supõe que você já entende, e ele cede. Muitas vezes ele já falou uma coisa, eu contrapus outra, e ele, eu tenho que pensar. Isso é uma coisa muito legal que ele faz. Eu falo, isso é o que você apontou agora, eu vou ter que pensar um pouco. Então, ou seja, o cara não está com todo o conhecimento dele de, acho que, sei lá, uns 30 anos de estudo sério de poesia, uns 20 anos, 25 anos, por aí. Com todo esse estudo sério dele, ele ainda não tem resposta pronta para tudo, ele está aberto à realidade. Então ele falou, opa, isso aí eu tenho que pensar. Então realmente é uma personalidade fascinante, né? Um sujeito muito legal. E os cursos dele, que inclusive me ajudaram bastante, tem um curso Segredos da Poesia Lírica, as figuras de linguagem, vocês vão aprender muito sobre figura de linguagem semântica, auditiva, imagética, enfim. Tem curso dele só sobre o Fernando Pessoa, então vou deixar os links dos cursos dele aí na descrição do vídeo, tá? E ele está fazendo um curso agora que eu acho que vai ser uma das obras-primas dele junto com a sua poesia, que é justamente um curso sobre a poesia e o sagrado, mas ainda está em processo ele está elaborando ainda o curso. Quando sair eu vou divulgar aqui com toda certeza e vai valer muito a pena. Então comprem os cursos dele, os livros dele de poesia venderam todos, estão indisponíveis por hora, mas ano que vem, creio que ainda no começo do ano vai sair um novo livro que vai reunir toda a poesia dele, como eu falei, e aí vai ser uma coisa muito proveitosa. E vou deixar também o link do meu novo livro, As Pupilas que Aprendem sobre o Mistério, que tem esse soneto que eu fiz para ele aqui na descrição do vídeo. O preço tanto do meu livro quanto dos cursos dele é muito bom, são preços excelentes, porque assim, eu fiz o curso Segredo da Poesia Lírica, eu paguei R$80, né? Acho que o curso tinha, sei lá, 6 horas de duração, alguma coisa assim. Então se eu for dividir, não estou muito bem de conta, vou fazer aqui na matemática. Se não for exatamente 6 horas, é próximo, viu? Então não vou estar errando muito. R$80 dividido por 6, é quase se você estivesse pagando 13 horas a hora de aula. É uma coisa assim ridícula de barata, ainda mais para a qualidade.
vai abordar as coisas, não vai abordar superficialmente não, você vai aprender muito, né? Então, o curso Os Segredos da Poesia Lírica. Então, os cursos dele são nessa faixa de 80, 100 reais, tal. Talvez esse da Poesia, o Sagrado, pelo trabalho monumental que vai dar para ele cobre um pouco mais caro, mas mesmo assim vai ser um preço barato ainda. Talvez 120 reais, alguma coisa assim, vamos ver. E o meu livro tá 25 reais, tá? Mais o frete, aí tem as opções de frete lá, se o sujeito colocar a opção mais barata, acho que vai dar uns 10 reais. Então também tá baratinho, vai ficar 35 reais, isso aí é o preço de uma, sei lá, de uma... Nem uma pizza você não compra com isso, né? E aí você vai ter o livro aí e tal. E eu não é esse preço porque eu tô querendo lucrar, não. Não que se eu tivesse querendo lucrar também era errado, porque o livro exigiu um esforço meu tremendo, né? De montar, de diagramação, a capa, aquela coisa. Mas é que eu separo bem as coisas. Eu não espero ganhar dinheiro com poesia. Eu monetizo o canal e tenho as propagandas aqui porque, sim, pode ser que o dinheiro venha. Não que eu ganhe dinheiro com esse canal, não pense isso de forma alguma, porque é 10 meses para pegar 500 reais. Então você imagina, se o cara for depender disso, ele tá fudido, né? Mas além de que esses 500 reais podem surgir numa hora que eu posso estar num aperto, alguma coisa, e esse valor me ajudar muito, ainda tem o seguinte: se eu não tiver no aperto, eu vou usar para comprar mais livros, então vou investir aqui no canal, porque eu leio os livros, vou tirando os trechos aqui pro canal, então é uma coisa que eu faço pro canal até se alimentar também, né? Mas a parte da monetização do canal, eu separo muito bem. Lá na plataforma que eu publiquei meu livro, eu tinha a opção de escolher o quanto que eu quero ter de lucro. Eu coloco lá 1 centavo, que é o mínimo, né? Justamente para poder vender o livro o mais barato possível, porque é uma coisa que eu realmente faço por amor. E não significa que quem lucra não faz por amor, não tem nada a ver. Mas no meu caso, como eu tenho outro emprego, ganho minha renda de outra maneira e tal, posso deixar as coisas bem separadas tranquilamente. Já não tem gente que, o caso do Bernardo, por exemplo, ele não tem como, porque a profissão dele é essa, e é maravilhoso, porque é uma profissão digna e que tem que ser muito mais valorizada do que a gente valoriza. Ele é professor, ele é crítico literário, ele batalhou pra porra, né, se formou pra isso, então é outro tipo de situação. Mas mesmo sendo essa profissão dele, como eu falei, ele cobra um preço assim, se for comparar com cursos às vezes de muito menos qualidade, os cursos são bem mais caros. Então, pessoal, é isso. Vou deixar todos esses links aí na descrição do canal dele, da página dele no Face, tanto a página pessoal quanto a página sobre poesia, que é uma página muito boa do Face. Vamos movimentar a página lá, porque é uma página que só posta coisa de qualidade. E é dele também, ele que é o administrador. Beleza? Em breve eu pretendo fazer também... A gente está combinando, Bernardo, até da gente fazer uns vídeos conversando sobre poetas aqui. E de todo modo, se a gente for atrasar esse projeto, que ele já está gravando o curso, né, tá com muita coisa e tal, eu acho que no começo do ano que vem eu vou gravar um vídeo sobre a poesia do grande Ângelo Monteiro, né, que se tornou também um amigo pessoal meu, né, falo com ele com alguma frequência por telefone, por e-mail. Ele, além de ser um poeta brilhante, é um sujeito muito generoso e muito gente boa. Então vou fazer também um vídeo sobre a poesia do Ângelo. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo. Em breve, então, no começo do ano que vem, eu vou fazer mais vídeos falando, e no mais, seguimos aí com as postagens rotineiras do canal, tá bem? Um grande abraço e vamos prestigiar o trabalho do Bernardo aí nos cursos, nas páginas dele, tudo isso. Valeu? Abraço e fiquem com Deus, hein?